Pecado tem remédio? Nós já vimos que o pecado é uma doença terrível que afeta o homem integral. Mas o que o homem pode fazer para conseguir a cura deste terrível mal chamado pecado? O profeta Isaías descreve os efeitos do pecado como semelhantes a uma lepra ou talvez a uma enfermidade como a que acometeu o justo servo de Deus chamado Jó. Veja só o que Isaías diz no capítulo 1, verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não amolecidas, não espremidas, não atadas, não tratadas com óleo. Mas o homem tem feito esforços no sentido de diminuir a influência do pecado. Mas a experiência que o apóstolo Paulo teve e descreve é uma das experiências mais terríveis que mostra a situação de todos os homens, inclusive a dele próprio, a minha e a sua. Paulo nos diz que, embora ele soubesse o que devia fazer, ele não conseguia pôr em prática. O que ele sabia não ser bom, ele acabava fazendo. Ele diz isso em Romanos, capítulo 7, verso de número 19, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Eis aqui o terrível dilema do pecado. O pecado não é uma realidade externa, não é uma influência externa sobre o homem. O pecado é uma realidade interna, que habita em nossos membros, que habita em nosso ser e que domina o coração do homem. Em Romanos, no capítulo 7 ainda, verso de número 23, Paulo diz assim: eu vejo nos meus membros outra lei, não a lei de Deus, outra lei guerreando contra a lei da minha mente. Ele diz que com a mente ele sabia o que devia fazer e o que não devia fazer, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E Paulo disse que este era um poder tão grande, tão forte, tão irresistível, que mesmo querendo, nós não conseguimos vencê-lo. E o que fazer então? Paulo sabia da sua incompetência em resolver o problema. Ele fala da impossibilidade do homem de fazer qualquer coisa para sair desta situação. É por isso que no capítulo 7, ainda verso de número 24, ele clama por ajuda. Ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A resposta está em algo que Paulo não podia fazer por si mesmo, mas no que Deus faz. Conhecendo o nosso estado de incompetência espiritual, ou nas palavras do próprio apóstolo Paulo, de morte, como ele fala aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, morte espiritual, morte por causa dos delitos e pecados, Deus sabe que precisa intervir. E uma das palavras que eu mais amo na Bíblia é mas. É quando Deus diz mas. Por exemplo, após prever o castigo e a morte para o homem, a Escritura nos apresenta o amor de Deus. Em Efésios, no capítulo 2, Paulo fala que estávamos mortos em delitos e pecados, mas no verso 4 ele vem e diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Um outro exemplo nós vamos encontrar quando Paulo fala em Romanos 6, 23, após mostrar que o salário do pecado é a morte, ele diz que Deus, com o seu maravilhoso e gracioso poder, nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Olha só o que ele diz: porque o salário, aquilo que nós merecemos quando pecamos, porque fazemos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como o pecado habita em nós, é necessário que nós tenhamos ajuda nesta luta que é absolutamente desigual. Para pôr fim à lei do pecado que gera a morte, há uma nova lei em nós, a lei do Espírito para a vida. Após clamar, desesperado, desventurado o homem que sou, a resposta que Paulo dá é: eu sei que tem solução. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A súplica de Paulo por ajuda é atendida.
Ele sabe que não é apenas um homem desventurado, um escravo do pecado. Ele sabe, e eu estou lhe dizendo isso agora, ele sabe e nós sabemos que temos onde buscar ajuda. Se o pecado é uma doença espiritual, então existe a necessidade de um remédio também espiritual. E este remédio é a atuação do Espírito de Cristo em nós. É por isso que Paulo afirma que Ele nos deu vida, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas como Deus faz isso? Já se perguntou? Já parou para se perguntar como Deus faz isso? O pecado é uma ofensa à santidade do próprio Deus. Como Deus é imensamente santo, o pecado é uma ofensa imensa, é uma ofensa de valor inestimável. Por causa do pecado, nós somos incapazes de nos aproximar de Deus. E se tentássemos, o resultado não seria nada bom. Veja o que Malaquias diz no capítulo 3, verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. O fogo do ourives funcionava para queimar as impurezas que havia no ouro. E como nós somos pecadores, seríamos consumidos nas nossas impurezas. Assim também a potassa era usada para purificar a prata. Isaías experimentou a proximidade do Deus glorioso e sentia-se destruído. Isaías, servo de Deus, ao ver o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele clama dizendo: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quem é de nós que não pode dizer que é uma pessoa de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios? Isaías temia ser destruído, aniquilado, destroçado por causa dos seus pecados, porque ele se colocava como pecador em comparação com a santidade absoluta de Deus. Esta importância imensa do pecado requeria uma compensação, um pagamento que o homem não quer e que também é absolutamente incapaz de fazer. A compensação pela primeira desobediência, a desobediência de Adão, tinha que ser uma obediência absoluta. O problema é que não há homem algum que consiga cumprir todos os princípios da lei. Tiago, no capítulo 2, versos 10 e 11, nos diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. A ideia aqui é a seguinte: não importa como você desobedeça, você é desobediente. Não importa qual o pecado que você cometa, você é um pecador. E o salário do pecado é a morte. É por isso que Deus precisou intervir. É por isso que Deus agiu enviando alguém que pudesse cumprir toda a lei e ir além disso. Alguém que pudesse fazer algo mais para resgatar o homem do seu estado de perdição. Se Deus não tivesse agido em favor do homem, ele continuaria como estava, como qualquer morto, inerte, sem querer e sem poder fazer qualquer coisa em seu próprio benefício. Falando para pessoas mortas espiritualmente, embora profundamente religiosas, os fariseus e saduceus, Jesus diz que eles não queriam ir a ele para que obtivessem vida. Ora, se eles poderiam obter vida, é sinal de que não tinham vida, é sinal de que estavam mortos. Experimente, por exemplo, imagine que você de repente perceba um cadáver no meio de uma estrada bastante movimentada e você vê que carros estão vindo. Imagine que você comece a dizer: sai daí, os carros vão atropelar você, os carros vão esmagar você. Será se o morto vai sair de lá? Será se o cadáver vai se mover, apesar da sua boa intenção? É claro que não. Ele está morto. Morto não pode fazer nada em seu próprio benefício. Mas Deus enviou alguém que podia fazer algo em benefício do homem. E esse alguém é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Só Ele é capaz de cumprir toda a lei. Porque mesmo que um homem qualquer conseguisse o que é impossível, mesmo que um homem qualquer conseguisse cumprir toda a lei, ele já o faria na condição de descendente caído de Adão e Eva, concebido em pecado
e nascido em iniquidade, como diz Davi no Salmo 51, verso 5. Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Só Ele, o homem perfeito e sem pecado, só Jesus Cristo passou pela experiência de enfrentar as tentações e escapar delas sem qualquer mácula, sem qualquer mancha, sem transgredir. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz que nós temos a Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso intercessor, como nosso representante, alguém que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, exatamente como nós somos, com a diferença de que ele não cedeu, ele não pecou. O apóstolo Paulo dá graças a Deus por intermédio de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo agradece a Deus porque Jesus é a razão da nossa esperança. Nós devemos agradecer a Deus por causa de Jesus, a razão da nossa esperança. No nosso próximo estudo, nós enfocaremos o que Jesus fez por nós e quais as implicações da obra de Cristo para a nossa vida aqui, mas também no porvir, na eternidade. Até lá.